Irmãos, a paz do Senhor, amém? Como Deus é bom, maravilhosa a sua misericórdia, né? O Senhor é bom demais, irmãos, e nós estamos felizes em servir ao Senhor. Ele é muito bom. Eu quero que os irmãos, mesmo sentados, abram em Gálatas capítulo 4. Esta é nossa terceira aula de introdução ao Novo Testamento, muito mais precisamente introdução ao livro de Mateus. E nós queremos ver esta noite o momento histórico vivido quando este livro foi escrito. É muito interessante porque Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz exatamente assim. Gálatas 4, versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filhos. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Nós queremos trabalhar muito hoje com o versículo 4 que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Plenitude dos tempos. Amados irmãos, o Evangelho de Mateus, não só o Evangelho de Mateus, mas Marcos, Lucas, João, eles são escritos em um momento histórico muito importante. E veja que é todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento. Você tem a produção do Novo Testamento e o livro o último livro do Novo Testamento, ele é escrito entre 90 e o ano 100 da era cristã. Então veja que num período de 55 anos, Deus resolveu nos dar todo o Novo Testamento. E o momento em que o Novo Testamento é produzido é aquele momento em que nós chamamos de plenitude dos tempos. Porque a plenitude dos tempos, irmãos, é exatamente o período de tempo determinado por Deus para que Jesus Cristo nascesse de uma mulher e nascido sob a égide da lei. Então veja que você e eu temos alguém que controla os tempos, controla as datas, controla o mundo. Tudo está nas mãos de Deus, tudo está sob o controle de Deus, e Jesus nasce no que o apóstolo Paulo chama de a plenitude dos tempos. E ele nasce exatamente para redimir todas as almas que estavam, infelizmente, debaixo da escravidão da lei, para trazer a liberdade da graça e da misericórdia de Deus. Plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos. Este é o momento em que Jesus nasce. Então, o Evangelho de Mateus, como história escrita de Jesus, ele é um produto
simplesmente da vontade de Deus, nesse período histórico chamado plenitude dos tempos, ou seja, o momento escolhido por Deus para que Cristo viesse e o Evangelho fosse produzido. Agora raciocine comigo e veja que interessante é esse fenômeno que o apóstolo Paulo chama de plenitude dos tempos. Nós sabemos que o último livro escrito no Velho Testamento foi Malaquias. E nós sabemos que de Malaquias até Mateus, você tem exatamente, no mínimo, 400 anos sem nenhuma profecia ter sido escrita. Houve o que nós chamamos de silêncio de Deus, e ocorrendo o silêncio de Deus, na plenitude dos tempos, Jesus nasce e imediatamente vem todas as coisas. Então, a plenitude dos tempos, ela coincide exatamente com o fato de Deus resolver falar à humanidade novamente. De Deus voltar a trazer a sua palavra ao mundo. Só que agora, não mais por intermédio de profetas, servos seus, mas diretamente agora por intermédio de Jesus Cristo. Daí porque os primeiros livros do Novo Testamento são o registro do falar de Cristo. Não só do andar, do fazer, do realizar, mas do falar de Cristo. E para podermos compreender exatamente isso, o termo plenitude dos tempos, nós temos que compreender que Deus, antes mesmo de chegar a tal plenitude dos tempos, ele já tinha predeterminado uma série de acontecimentos no Velho Testamento que iriam obrigatoriamente ocorrer, e com esses acontecimentos, aqueles que chegariam no período histórico do Novo Testamento poderiam identificar exatamente o que Paulo falou e como Paulo identificou que ali existia o mais sublime de todos os tempos, a tal da plenitude dos tempos. Então, acompanhe comigo, porque é fundamental nós entendermos o que Deus tinha falado, que ia acontecer e que ia ser antecedente à vinda do seu filho, para que quando o seu filho se manifestasse, todos pudessem entender que era o Messias se manifestando. E o Messias se manifestando, imediatamente todos poderiam compreender que era um período de tempo em que Deus tinha escolhido para que seu Filho habitasse entre nós. E o fenômeno de Cristo habitando entre nós é o fenômeno de Deus andar no meio dos homens, daí chamarmos a plenitude dos tempos. Muito bem, é incrível que muita gente pensa que este período entre Malaquias e Mateus fora um período em que Deus tivera abandonado a humanidade. Lê do engano. Às vezes Deus calado está, mas lembre-se do que Jesus Cristo disse. O Pai trabalha desde o início, não parou de trabalhar e até hoje trabalha. Então nós temos que compreender que quando Malaquias encerra no último versículo, a última voz de Deus, Deus então agora prepara todos os fatos históricos para chegar à tal da plenitude dos tempos e Jesus vir e trazer salvação para a humanidade. E Deus não estava brincando. Deus ia agora controlar a história de forma muito forte para que a plenitude dos tempos chegasse. Muito bem. Aqui está uma estátua que eu creio que os irmãos sabem perfeitamente o que ela simboliza.
Essa estátua, o rei Nabucodonosor sonhou com ela e olha o problema. Após sonhar com essa estátua, ele não se lembrava do sonho, da estátua e absolutamente de nada. E chamou todo mundo e disse exatamente o seguinte: olha, aos grandes homens e sábios e adivinhos do seu reino, eu quero que vocês, por gentileza, me digam o que é o meu sonho. E aí, obviamente, de forma maravilhosa, o grande no meio dos sábios e assessor direto do rei disse: então, me conta o sonho que a gente interpreta. Aí o rei disse: não, eu não me lembro do sonho. Você tem que se lembrar do meu sonho, e tem que adivinhar o meu sonho, e tem que dizer o que eu sonhei e interpretar. Fácil, extremamente fácil. O homem entrou em pânico e o homem disse: mas peraí, que história é essa? Ele disse: rapaz, eu sou rei. Se não me chegarem com essa interpretação, morre todo mundo. De você ao mais simples dos sábios, morre todo mundo, que vocês não valem nada. Simples o homem, né? Viu como era fácil ser rei? E devia ser maravilhoso ser assessor do rei. Senhores, quem vivia na Babilônia nessa época? Daniel. E foram atrás de Daniel. E Daniel orou, colocou todo mundo aos pés do Senhor e veio para Nabucodonosor e contou sobre o sonho. O sonho, obviamente, falava desta grande estátua que aqui está, e, obviamente, uma estátua com características interessantes, porque a cabeça era de quê? A cabeça era de ouro. A estátua era bem interessante. Cabeça de ouro, corpo de prata, a parte de baixo de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Interessante isso, né? Que de repente Deus queria falar com Nabucodonosor por intermédio de um sonho desse. Daniel interpretou e disse: olha, aqui está a sequência de reinos que virá contigo, ó rei, e os demais reinos históricos. Ou seja, antes mesmo de acontecer, Daniel já tinha dito que a cabeça de ouro significava exatamente a Babilônia e o grande reino babilônico, esplendoroso, extraordinário, acima de todos os outros. Agora, quem ia ceder para um segundo reino que não era tão grande e extraordinário, porque era de prata, mas era extremamente forte, que é justamente o reino medo-persa. Após viria, ali está a parte de bronze, após viria um terceiro reino, que era exatamente o reino identificado como reino grego, e por fim, os pés significando, obviamente, o reino do Império Romano. Tá? E o que é interessante é que uma pedra viria e arrebentaria, com certeza, todo este grande projeto. Agora acompanhe comigo, meu irmão, por gentileza. É interessante que, após esse sonho, você tem Daniel, no capítulo 7, tendo um outro sonho, só que agora com animais. E veja, olha que interessante, você já viu uma figura como essa? É fantástico, né? Você tem um leão alado, você tem um urso que tem 3 grandes ossos na boca e que é meio empenadinho para um lado. Depois você tem um leopardo que tem 4 cabeças e que, além de ser alguém extremamente rápido, porque é um leopardo, ainda tem asas, o que traria uma rapidez muito maior. E você tem, por final, olha que seta, olha que ser horrível, um ser absolutamente indescritível, um monstro, né? Um grande monstro, que Daniel, ao descreveu de forma horrível. E, obviamente, quando lhe veio a interpretação, ele viu que tinha uma relação simplesmente entre esses animais e a nossa querida estátua.
Deus estava abrindo para Daniel sobre a história de toda a humanidade até chegar nosso Senhor e Salvador, o quê? Jesus Cristo. Olha que fantástico. Nesse próximo slide, veja que existe então uma relação muito grande entre Daniel 2 e Daniel 7. Daniel 2, obviamente, fala da estátua, e Daniel 7 fala dos animais. O leão, então, forte e com asas, ele era símbolo, então, do império babilônico que viria. O urso será símbolo, então, da parte prata, que é o império Medo-Persa. O leopardo será, então, símbolo da veste de bronze, essa parte de baixo, que é o Império Grego, e essa besta absolutamente enorme e estranha é símbolo do Império Romano. E o que eu acho interessante é que quando Deus dá a Daniel todos estes sonhos, Deus abre para Daniel toda a história. Não só de Israel, porque ele estava orando, ele estava pedindo, ele chegou à conclusão de que 70 anos foram determinados sobre o seu povo, conforme estava em Isaías, e ele tinha, Jeremias, ele tinha a expectativa de que o povo saísse do domínio do Império Babilônico para simplesmente voltar à sua terra. Entretanto, Deus abre para Daniel simplesmente toda e absolutamente toda a história humana, desde a Babilônia, 626 anos antes de Cristo, até a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Durante todo esse período, você tem o silêncio de Deus e você tem o trabalho de Deus para trazer a plenitude dos tempos e vir Jesus Cristo e todo o Novo Testamento. Agora vamos com muita calma a todos esses impérios de forma bastante interessante para que os irmãos vejam como Deus é alguém extraordinário, se eu posso assim dizer sobre ele, né? Fora do comum. Em primeiro lugar, eu quero trabalhar com o querido império. Ali está escrito cabeça de ferro, me perdoe, é cabeça de ouro, o querido Império Babilônico. Império Babilônico. Os irmãos sabem perfeitamente que Deus tinha avisado aos hebreus: não se desviem, não se desviem, não se desviem, não se desviem. Eles se desviam da presença de Deus, o Senhor os entrega, infelizmente, aos babilônicos. E aí é óbvio, nessa pequena região, com essa grande expansão, um homem chamado Nabucodonosor conquista grande parte do mundo civilizado. Quando você olha para o Império Babilônico, olha que fantástico. Aqui você tem o mapa mundi e de onde ele saiu até onde ele chegou. E aqui você tem exatamente todo o Império Babilônico, irmãos. Olha quem está escravizado no Império Babilônico. Quem? Israel. Então veja que aqui está a Babilônia. Veja que eles alcançam vitórias enormes e que o Império Babilônico ele simplesmente se transforma em o primeiro grande império mundial de repercussão mundial. Porque outros impérios existiram antes, mas esse tem repercussão mundial. Ele não só conquista uma grande faixa de terra, como ele impõe um medo aos demais, fazendo os demais povos se organizarem para, obviamente, não serem submissos ao Império Babilônico. Porque a Babilônia foi chamada por Deus de cabeça de ouro, né? De cabeça de ouro. Porque simplesmente no Império Babilônico você tem as maiores estruturas físicas de beleza do antigo mundo. Uma das grandes 7 maravilhas aqui está. Olha o que era residir na Babilônia. Era simplesmente você residir
ao lado do rio Tigre e Eufrates, tá bom? E porque ali era a Mesopotâmia, meio dos rios, né? E simplesmente na cidade mais avançada do seu tempo e da sua época. A arquitetura sempre fala muito do povo. Olha que arquitetura fantástica, irmãos. Olha o que era residir em um palácio babilônico. Era mais ou menos assim o palácio de Nabucodonosor. Aqui, Nabucodonosor, aqui átrios dele e aqui os jardins suspensos que ele simplesmente criou para beneplácito de sua esposa, que veio de longe e disse: nesse deserto não tem jardim. E ele só cria jardins suspensos para beneplácito e deleite de sua esposa. Aqui quem está e simplesmente quem se torna um dos grandes homens, aqui está Daniel. Porque quando os babilônicos atacam toda aquela região, irmãos, eles deixam em Jerusalém só os pequenos, fracos, e levam para a Babilônia o que se tinha de absolutamente melhor. E convenhamos que fazer um pacto com Deus, de servir a Deus e não ceder às tentações da Babilônia, irmãos, tem que ser muito forte espiritualmente para fazer o que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego fizeram, tá? E agora, olha que lindo os jardins suspensos da Babilônia. Aqui você tinha acesso aos melhores alimentos do mundo da época, acesso às mulheres mais fantásticas do mundo na época, acesso a simplesmente toda a esfera de pecado, de maldade, de prostituição. Inclusive o nome dos meninos foi trocado para homenagear a deuses babilônicos. E o que se é interessante aqui é que se acreditava que este reino aqui nunca cairia, irmãos. Nabucodonosor não acreditava que um dia pudesse cair. E olha que Daniel já tinha lhe falado, e Daniel disse, virá um segundo reino após ti, que não é do mesmo tamanho e dimensão do teu reino, mas virá. E aí a profecia continua dizendo, e a profecia fala de um urso que vinha depois desse leão alado. Inclusive, quando você abre os livros de história, você vê que um dos símbolos da Babilônia é a cara de Nabucodonosor, a cara de um babilônio, no corpo de um urso, de um leão que tem asas, Aí o que aconteceu? Imediatamente, no ano ali 539, você tem um homem chamado Ciro derrotando o maior império existente na época. E este homem é um estrategista militar tão grande que simplesmente o chamavam de o Grande Urso, porque para os persas o urso era o animal indestrutível. Era o apelido de Ciro I, o Grande Urso. O que eu acho interessante aqui é que aqui está uma foto, obviamente, tirada na época, muito bem feita e tal, de Ciro, né? É um retrato dele. E Ciro foi o fundador do Império Persa. Para você ter a dimensão de quem é esse homem, ele fez isso aqui. Acompanhe comigo. Olha que fantástico. O que era a Pérsia? A Pérsia era isso aqui, ó. Tá vendo? A Pérsia era esse pedacinho amarelo aí, lá do Oriente Médio. O que Ciro fez? Ciro, simplesmente, no ano 550, depois de se tornar o soberano na Pérsia, ele conquistou desde a Carmânia até lá em cima, perto da Europa, tá? 550.
Depois dessa expansão extraordinária de Ciro, ele vem e ele pega ali a Lídia. A Lídia, irmãos, é a Ásia Menor. É aonde estavam as igrejas do Apocalipse. Laodiceia, Filadélfia, ali, ó, Ásia Menor, Éfeso, Mileto. Ele conquista quase chegando às portas de onde? Porque ali a atual Turquia, ele está chegando nas portas de onde? Ele está chegando nas portas da Europa. E aí, o que ele faz? Aí ele vem aqui para baixo, e depois de conquistar tudo isso, ele arrebenta Nabucodonosor. Na época não era Nabucodonosor, mas ele arrebenta a Babilônia, porque ele conquista toda a Babilônia, e por consequência conquista quem? Jerusalém. Irmãos, é interessante, quando você lê Isaías, eu creio, acho que é 41, se não me falha a memória. Você sabia que em Isaías 41, há uma profecia de que Ciro iria libertar Israel 200 anos antes de Ciro existir? E quando Ciro invadiu e tomou e se tornou o grande imperador do mundo, os israelitas foram mostrar a Ciro essa profecia. E a consequência foi a ordem e a primeira leva de judeus voltando para a sua o quê? Terra. Ciro, meu servo. Ciro, meu servo. E olha como ficou enorme o Império Medo-Persa. Tá? O Império Medo-Persa. E o que é interessante aqui, se você parar e pensar, além de muito maior do que o Império Babilônico, você tem que entender que depois de Ciro, porque olha aqui, ó, começou pequenininha ali a Pérsia, Ciro conquistou toda essa parte de amarelo, e inclusive Jerusalém está aqui, e após Contístenes conquistou todo o Egito, aquela grande parte da Europa, a Ásia, perdão, né? E Dario I terminou o serviço conquistando toda essa parte aqui, ó. Dario I, aquele que continuou toda a obra de Jerusalém. Muito bem, a profecia de Daniel se cumpre exatamente como Daniel falou. E o que é interessante é que nesse segundo período, desculpe, irmãos, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Nesse segundo período aqui, Deus, além de espalhar os judeus pelo mundo inteiro, aqui foram organizadas as primeiras sinagogas. O que eram as sinagogas, irmãos? Eram locais de reunião judaica, na localidade onde havia mais de 10 pais de família, para lerem a lei e adorarem a Deus naquele lugar. Porque templo só podia existir em o quê? E nessa época, o primeiro templo já tinha sido destruído por Nabucodonosor e o segundo ainda não tinha sido completamente reconstruído. Estava em fase de reconstrução. E aí, com esse período, para que os irmãos possam entender o que foi o período Medo-Persa, você tem homens de Deus muito grandes atuando nesse império. Você tem Daniel, você tem Esdras, você tem Neemias, que são fundamentais para a reconstrução de Jerusalém, e você tem uma menina chamada, se lembra? Que substituiu Vasti? Esther. Esther, para os irmãos se lembrarem, ela se tornou só a esposa de um dos grandes imperadores persas. Só isso. Porque Xerxes I, ele é o que a Bíblia chama de Assuero. E essa menina se tornou só esposa de um dos grandes imperadores. Então,
Nesse tempo, Deus espalha Judá e Israel pelo mundo inteiro, espalhando o Velho Testamento para todas as localidades. Os irmãos pensam como é que simplesmente magos do Oriente vieram lá do extremo Oriente, mais ou menos daqui, ó, do extremo Oriente, eles vieram até aqui para simplesmente assistir e adorar o rei dos judeus que tinha nascido. Irmãos, nesse período, Deus faz com que o Velho Testamento seja de conhecimento público e amplo para todos os povos. Porque onde o judeu chegava, o judeu simplesmente, além de ter a sinagoga, ele espalhava a palavra de Deus e ele criava prosélitos para ele. Então a palavra de Deus começa a se espalhar por todas as nações. E os judeus, coitados, sofrendo, não quiseram ser luz por bem, foram luz por mal. Né? Agora olhe que interessante, chegamos ao terceiro período. O terceiro período é exatamente o período grego, ou seja, o período do leopardo. Existe animal mais rápido que o leopardo? Eu não consegui achar, tá certo? Pelo que eu pesquisei, o leopardo é um dos animais mais rápidos que existe. Eu falo um dos mais, mas eu creio ser o mais rápido. E o que é interessante é que Daniel, quando viu o leopardo, ele viu um leopardo que tinha asas. Então, seria um império que ia se impor de forma muito rápida. Daniel, então, estava falando daquele que viria substituir o império persa, tá certo? Que é justamente o império grego com Alexandre o Magno. Olhe para cá, irmãos. Tá vendo tudo isso aqui? É o império de Alexandre. Alexandre começou aqui, ó, na Macedônia. Aqui embaixo está Atenas e aqui está Esparta. E Alexandre, que começa aqui, ele vai se desenvolvendo e ele atinge tudo isso aqui num período nunca visto antes na história. Ninguém compreendeu isso. Como é que um guri, simplesmente antes dos 33 anos, consegue dominar o mundo inteiro? Olha que fantástico. Era o leopardo. Ele sai dali e ele simplesmente chega até aqui. E ele só não conseguiu pegar tudo isso aqui e tudo isso aqui, porque quando ele chegou na Índia, o povo lá tinha uma arma que ele ainda não sabia que existia, os elefantes. E aí ele teve que voltar para se preparar e voltou chateado, muito chateado. Alexandre tinha um costume que era simplesmente extraordinário. Alexandre não queria só dominar os povos, ele queria levar a cultura grega para todos os povos. Então, aonde ele ia, ele levava uma comitiva de intelectuais tão grande, que dizem os historiadores que nem o programa americano de espacial gastou tanto quanto Alexandre para levar seus sábios e entendidos a todo canto. Ele chegava, ele dominava a cidade, ele arrebentava com tudo. Depois de arrebentar, ele levantava uma cidade grega no lugar e deixava ali, depois que todo mundo já tivesse se acostumado com a língua grega, com os costumes gregos, com os deuses gregos e com a vida grega. Alexandre fez isso num período de pouco mais de 15 anos. Sentiu? Se ele não morre, ele era o maior imperador de todos os tempos. E o que eu acho fantástico aqui é exatamente esse fato. Quando ele morreu, porque Daniel tinha que se cumprir, era Deus que falou, era um leopardo com 4 quê? Então, não poderia vir um general dele dominar tudo. Ele tinha 8 grandes generais,
que se bateram, se mataram, e dos 8, 4 grandes ficaram. E o império dele foi dividido da seguinte forma. Aqui em cima, na Grécia, ficou o general Cassandro. Parece pouco, né? Mas era o local mais desenvolvido do mundo. Aqui ficou o general Licímaco, ou seja, nessa parte setentrional aqui, que era a Ásia Menor, naquelas grandes cidades que existiam. Aqui todinho ficou o general Seleuco. Ele ficou com toda essa parte. Já já a gente vai falar, porque tem um nome ali, Antíoco, general Seleuco. E aqui embaixo, pegando Egito e toda a Judéia, ficou o general Ptolomeu. Olha que interessante. Aqui um fato histórico fundamental. Enquanto Ptolomeu dominou o Egito, Ptolomeu era um general grego. Um dos grandes generais de Alexandre. Enquanto ele dominou o Egito e toda essa parte aqui da Judéia, onde estava Jerusalém e o povo de Deus, irmãos, ele foi extremamente amável aos judeus, como foi Alexandre. Deixou os judeus terem liberdade, terem vida própria, dignidade, e fez mais ainda. Querendo estudar o livro judaico, chamou os grandes sábios e pegou e copiou todo o Velho Testamento para o grego, chamada hoje de Septuaginta, essa tradução do Velho Testamento. Olha que fantástico, ele queria ler. Ele queria que todos soubessem. Ele mal sabia que estava sendo instrumento de Deus para que a Bíblia na época fosse traduzida para o grego, que era o equivalente ao inglês de hoje, e fosse simplesmente disseminada para tudo que é canto. Esse homem, infelizmente, batalha, porque eles brigavam entre si, irmãos, esses 4. Porque todo mundo queria ser Alexandre. Eles brigavam entre si. E, infelizmente, ele perdeu uma batalha muito importante para Seleuco. E aí Seleuco passou a dominar toda essa parte aqui. E Seleuco era o cão em pessoa. Porque ele era absolutamente helenista. E ele queria destruir toda a religião judaica para impor o helenismo, ou seja, a cultura grega, goela abaixo dos judeus. Enquanto Ptolomeu estava colocando a cultura grega, não goela abaixo, mas devagarzinho. Porque Ptolomeu não era burro, não. Ptolomeu, ele simplesmente dava com uma mão, mas retirava com 2. Ele era esperto, diabolicamente esperto. O outro não, o outro chegou e simplesmente um dos seus sucessores, aqui está, Antíoco Epifânio, ele proibiu os cultos e todos os sacrifícios em Jerusalém. Ele proibiu a circuncisão. Ele queimou todas as sagradas escrituras, mandava achar nas casas, quem achasse matava, quem estava com as escrituras e queimava. Pegou e colocou a imagem de Zeus no templo de Jerusalém. E para variar, fazia todo dia sacrifício de porcos no templo em Jerusalém a Zeus. Antes de Antíoco Epifânio, os judeus se davam muito bem com os gregos, por causa de Ptolomeu. Tanto é que, nessa época, é que surgiram os fariseus e saduceus. Deixa eu te explicar isso. Os fariseus surgiram dizendo, peraí, nós vamos deixar a Grécia entrar em Jerusalém?
Nós vamos deixar os gregos nos engolirem. Não. Vamos nos separar completamente disso. E os fariseus, quando surgiram, eles não eram aquele grupo sepulcro caiado que Jesus falou, que se transformaram depois na época de Cristo. Eles surgiram nessa época aqui, de Ptolomeu, porque simplesmente a Grécia estava entrando de forma cultural tão grande em Jerusalém que os judeus estavam se rendendo aos gregos. A cultura, a ideia, aí se levantam os fariseus dizendo, aqui não, nós vamos nos separar. Daí os fariseus, o grupo da separação, que visava preservar o quê? A lei de Deus. Só que os fariseus surgiram porque já tinha um grupo que beijava uns queridos gregos. Andava com eles, já acreditava nos mesmos pontos deles, já falava como eles, já entendia tudo como eles. Chuta que grupo é esse? Que não acreditava na ressurreição, que era materialista, que acreditava em ânions, ou seja, semideuses, os saduceus. Ou seja, esse homem aqui foi terrível. Usado pelo diabo, ele não só nos abençoou, levando a Bíblia para o mundo grego, mas ele também trouxe o mundo grego para dentro de Israel, que dois grandes partidos se levantaram. Os que beijavam e viviam com os gregos de boa, os saduceus, e os que queriam se separar por tudo, os fariseus. Depois eu conto como surgiram os herodianos e zelotes e etc. Agora eu preciso que o irmão entenda que quando Seleuco entrou, através dos seu bisneto Antíoco Epifânio, meu amigo, simplesmente eles vieram e disseram, não tem mais parte não. Acabou essa história de judeu e judaísmo, acabou. Alexandre queria levar o helenismo para o mundo inteiro, e vocês vão engolir a Grécia goela abaixo. Irmãos, não podia dar outra. Quando começou o sacrifício de porcos no templo de Jerusalém, um homem chamado Matatias, que era um sacerdote do norte de Judá, e seus filhos se levantaram e começaram uma guerrilha. Eles não tinham como atacar os gregos, mas eles começaram uma guerrilha. Sabe aquela história, matei 100 e me escondo? Mato 200 e me escondo? Mato 300, depois me escondo? Essa revolta foi dada o nome de revolta dos Macabeus. E se você quiser saber tudo sobre essa história, adquira uma Bíblia católica apostólica romana. Lá está no Velho Testamento, 1 Macabeus, 2 Macabeus. E pode ler sem medo de ser feliz o livro de 1 Macabeus, que conta a história destes homens. Não é um livro sagrado, não está no cânon, mas é um livro histórico que conta toda a atividade desses homens e como Deus teve misericórdia e deu vitória a eles. E essa vitória foi muito importante, porque nesse momento histórico, Israel volta a ser independente. Mas presta atenção, você se lembra de cabeça qual é a sequência da história do mundo que estava em Daniel? Primeiro os babilônicos. Depois quem? Medo-persas. Depois quem? E depois os Então essa independência seria por pouco tempo. Olhe para cá. Quando você chega aqui, no ano 167 a.C., os macabeus conquistam a independência. Mas no ano 63, então não chegou a durar 100 anos, no ano 63 a.C., o general Pompeu vai e acaba com tudo que é independência dos judeus e Roma domina ali a terra. E aí, irmãos, olha que interessante. Quando Roma domina,
Roma domina exatamente no período do tempo em que todo o Novo Testamento foi escrito. E segundo Gálatas, capítulo 4, versículo 4, esse tempo é chamado de a plenitude dos tempos. E é a plenitude dos tempos por quê? Por uma razão extremamente simples. Raciocine comigo. Aqui está o Império o quê? Romano. Veja que o Império Romano é toda esta parte que está aqui, ó. Toda essa parte é o Império o quê? Romano. Ok? Ele está dominando literalmente todo o mar Mediterrâneo. Porque eles acreditavam que a Terra era só aqui e aqui era o centro da Terra. Daí, Mediterrâneo, o mar que está no meio da Terra. Eles não acreditavam que a gente que está para cá, ó, bem para cá, existia. O mundo era isso aqui. E se você parar e pensar, o Império Romano foi o maior de todos os tempos. Mas pastor, Alexandre não chegou até aqui? Chegou. Mas em dimensão, o Império Romano é o maior de todos os tempos. E o que é interessante é que nesse momento histórico, Roma domina a Grécia, mas a Grécia se impõe ainda enquanto cultura. Os romanos, em matéria de cultura, eles não tinham uma cultura forte. Tanto é que pegaram a cultura grega e adaptaram para Roma. A religião, só trocaram o nome dos deuses. A forma de adoração, só trocaram o nome dos deuses. Agora, Roma tinha uma capacidade militar estratégica e maravilhosa. Roma foi responsável por trazer nesse mundo inteiro aqui conhecido o que nós chamamos de Pax Romana. Pela primeira vez na vida, irmãos, nós tínhamos um império que dominou todo o mundo civilizado e que tinha unidade política. Ou seja, o que acontecia em Roma acontecia lá no final do império. O que é unidade política? Um único governante, com uma única moeda, com uma única economia. E olha que fantástico. Olha que fantástico. Com uma única língua. Então, se você raciocinar, a unidade política, ela traz paz, ela traz proteção, ela traz segurança, o que viabiliza a livre o quê? Circulação, não só de riqueza, mas de pessoas. E se você tem uma única língua prevalecendo, você tem a chance de ir para um canto até outro do império, com segurança e tranquilidade. Olhe para cá, por gentileza. Olhe para cá. Onde é que está a Palestina? Aqui, ó. Onde é que Jesus nasce? Aqui. Só que o Império Romano é tudo isso aqui. Com estradas extraordinárias, com segurança, porque você tinha que ter a livre circulação de navios por todo o mar Mediterrâneo, a livre circulação de riquezas por toda a grande esfera do Império Romano e, obviamente, estradas fantásticas, porque de Roma você tinha que alcançar rapidamente, por intermédio do exército, absolutamente todos os locais, para pacificar na base da pancadaria, óbvio, todos os locais. Olha que interessante. Se você parar e pensar, você então tem as condições inigualáveis
para que a voz de Deus venha para o mundo de forma definitiva por intermédio de Cristo, e ela se expanda rapidamente por todo mundo conhecido, porque é uma só língua. Por que será que os livros do Novo Testamento foram escritos em grego? Porque Deus queria que todos fossem atingidos pela sua palavra. Você tem a possibilidade de gente sair daqui e simplesmente levar o evangelho para todas as localidades, e como você tem uma só língua, como você tem uma única unidade política, como você tem uma única geografia, como você tem proteção completa, você tem então agora a voz de Deus se expandindo para todos os lados da forma mais rápida possível. Irmãos, olhe para cá. Isso tudo aqui se tornou cristão antes do ano 200 depois de Cristo. Me explica como é que isso aconteceu. E depois que nós chegamos aqui, aí os irmãos disseram: opa, Jesus disse que ia até os confins da terra. A gente começou a sair para cá, ó. Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Os irmãos que estavam aqui evangelizaram, simplesmente foram para a Alemanha, foram para a Britânia, foram aqui, ó. Patrício, um dos grandes homens de Deus, ó, Patrício, chegou aqui na Irlanda. E, amados irmãos, na plenitude dos tempos, quando pela primeira vez na vida tínhamos um único governo, uma única língua mundial, um único poder, uma única moeda, na plenitude dos tempos, Jesus veio e a voz de Deus se expandiu de tal forma que se tornaria impossível a voz de Deus parar de ecoar. Sabe por quê? Porque depois daqui, ó, nós chegamos aqui e depois alcançamos toda a terra para a honra e glória do Senhor Jesus. Daí, quando Paulo diz, na plenitude o quê? Dos tempos. Terminando o estudo, o que você acha que está acontecendo hoje? Você acha que vai demorar a volta de Cristo? Nós temos um império dominando. Você já notou que nós temos uma língua mundial? De novo, por incrível que pareça. Ou você acha que o inglês é o quê? Irmãos, viaje para qualquer lugar. Ande em qualquer canto do mundo. O indivíduo talvez não saiba falar o teu português, mas ele fala no mínimo o inglês. Nós não temos mais limitações econômicas. Ou o irmão acha o que é as moedas digitais, bitcoins da vida. Não há mais limitação econômica. Nem o dólar segura isso. E o irmão acha que a globalização é o quê? Já pensou na globalização? Você já pensou que o seu filho hoje simplesmente tem acesso ao mundo inteiro na cama dele com um aparelhinho que não passa de meio centímetro? Você está vendo o que está perto de acontecer? Na plenitude dos tempos,
Cristo veio, apareceu. Haverá um segundo momento, não de plenitude, mas de desespero. Ele está perto. Ele está muito perto. O mundo hoje civilizado não é só isso aqui, não. O mundo hoje é pequeno, é uma aldeia. Tudo está absolutamente controlado. Tudo está sincronizado. O Senhor está voltando, irmãos. O Senhor está voltando. É idêntico demais os tempos. É muito idêntico. Eu quero lembrar aos irmãos um outro fenômeno. Porque Paulo diz que aqui há a plenitude dos tempos. Não só por causa da unidade política, da unidade, entre aspas, religiosa, da unidade de tolerância. Roma era esperta demais. Roma tolerava a religião de todo mundo. Roma tolerava todo mundo. Bastou pagar, tá bom. Mas aqui também existe a plenitude do pecado. Os irmãos já pensaram que, exatamente nesse tempo, o cálice da ira de Deus transbordou? Você tem 3 momentos em que o cálice da ira de Deus transborda. Primeiro momento, em Gênesis, quando a humanidade cai numa depravação tão desgraçada, que Gênesis diz que o coração do homem era mau continuamente, e aí a ira de Deus se acende, que Deus disse: eu vou destruir todos. Mas ele encontra um justo. E aí tudo recomeça. Mas esse que é justo, mal sai, fica ébrio, e a ira de Deus começa a se levantar de novo. Aqui, pela segunda vez, o cálice da ira de Deus transbordou. Aqui você está na civilização mais pecadora de todos os tempos. Roma, irmãos, ela conseguiu agregar em si todos os pecados malignos de todos os tempos. Não é só cultura, não é só coisa boa, não. Você não tem dimensão do que acontecia em Roma, irmãos. A ira de Deus chegou a tal ponto que ela se derramou, e aí Deus enviou seu filho para esmagá-lo e para dar a mim e a você salvação. O que aconteceu na cruz, irmãos, muito longe de uma simples descrição do que está em Mateus, Marcos, Lucas e João, foi a ira de Deus sendo derramada pela segunda vez, só que agora sobre o seu cordeiro, para que tivéssemos vida. Só que a taça da ira de Deus de novo está se enchendo. E amados, está se enchendo. O mundo está voltando a gerar em Deus o ódio que gerou quando pela primeira vez essa taça chegou ao limite. Ele é tardio em irar-se, mas está enchendo de novo. Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da minha vinda. A ira está enchendo. Só que agora, o Filho não será enviado para ser imolado por nossos pecados. Agora o Filho vem como justo juiz. E se levantará, irmãos, e será terrível. Então, aproveite a plenitude dos tempos. Aproveite a plenitude dos tempos. Aproveite, porque se você parar e pensar na plenitude dos tempos, como está em Gálatas, capítulo 4, abra comigo, Gálatas, capítulo 4, veja que na plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho. Deus envia seu Filho para a salvação.
para a salvação. E olha que Deus preparou tudo isso, tudo isso, para que a sua voz chegasse a todos os cantos. Vamos ler de novo. Olha que lindo. Versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, comprar. Porque ninguém consegue ser salvo com suas obras. Ninguém consegue pagar a libertação. E Ele veio e comprou-nos com seu sangue. Porque era a plenitude dos tempos e Deus o Pai derramou sobre ele toda a sua ira, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. E os judeus não entenderam isso. Os judeus ainda não conseguem ver isso. A plenitude dos tempos. Para terminar, irmãos, que Deus é esse? Definitivamente, irmãos, que Deus é esse? Que Senhor é esse? Ele tem tudo em suas mãos. É incrível como Ele controla cada passo da história, como Ele diz cada fato, como cada grande homem não passa de uma simples marionete em suas mãos. E imaginar que um Deus como esse ainda olha para mim e para ti e diz: eu te amo. Te amo tanto que enviei meu Filho, amado e unigênito, para que quando chegar minha ira, dela tu não participes. Um estudo como esse só pode terminar com Paulo, né? Quão sondável. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem pôde dar conselhos a ele? Quem pôde ensinar-lhe alguma coisa? Portanto, glórias a ele para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Senhor, obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado pela plenitude dos tempos. Obrigado, Senhor, porque tu avisastes todas as coisas. É impossível ficar cego diante de tudo isso. É impossível não ver diante de tudo isso. É impossível não enxergar diante de tudo isso. Senhor, que homem é este Mateus, Senhor? Como é que um homem como esse, vivendo um período de forte influência de toda a helenização, Senhor, ouve o teu filho, crê no teu filho? Só há uma explicação, é o teu Espírito. Mateus era um publicano, né, Cristo? Absolutamente longe dos teus desígnios, da tua graça, mas que conseguiu identificar a plenitude dos tempos. Enquanto os sumos sacerdotes, os
os fariseus, os saduceus, os levitas, os escribas, ninguém enxergou. Este homem creu. E tu destes a ele o privilégio de registrar a plenitude dos tempos. Muito obrigado, porque tu preparaste tudo para o teu filho vir. Segundo Hebreus, ó Deus, tu falas hoje por ele, e tu preparaste tudo para que a tua voz nunca mais se retirasse do nosso meio. Glórias ao teu nome. É em razão disso que hoje cremos. Tua voz chegou a nós, a salvação chegou a nós, a graça chegou a nós. Aprove a ti, no dia da tua ira, simplesmente imolar teu filho, para que nós pudéssemos receber a remissão de nossos pecados. O teu amor nos constrange, Deus. O teu amor nos constrange. Obrigado, Senhor, porque tu tivesses misericórdia de nós, resolvestes revelar isso a pequeninos, Senhor, como eu e meus irmãos. Só resta te adorar. A ti toda a glória, todo louvor, por todos os séculos, ó Deus da história, Senhor dos destinos, Senhor de nossa vida. Obrigado por tudo. Amém. E amém. Glória a Deus. Senhor nos abençoe. Elias, vamos louvar a Deus, né?